Quais são os riscos, né, de empreender na marcenaria? Né? Muita gente pensa sobre empreender na marcenaria e começar, né? Às vezes você é marceneiro de alguma marcenaria, quer começar a abrir a sua própria marcenaria, ou às vezes você já tem aí um parente, um amigo que já trabalha na área da marcenaria, mas pensa em abrir a sua própria marcenaria, ou já tem, né? E muitas vezes desconhece os riscos ali do negócio, né? Então a gente tem aí a abertura em si da marcenaria, né? Ou para quem já tem, os investimentos é um fator de risco, né? Porque muitas vezes você vai fazer um investimento na marcenaria e você não sabe ali se você realmente tem capacidade de arcar com aquelas despesas ao longo prazo, né? Por quê? Porque você tem o mercado muda, né? A concorrência é grande, você tem talvez falta de planejamento e passa por muito sufoco. Então, eu tive um caso essa semana da mentoria do curso que a gente dá, né, que o marceneiro, olha que situação, vou compartilhar com vocês aqui, o marceneiro, ele trabalha na garagem de casa, no barracão de casa, e ele tem com medo de, né, migrar, sair de casa e ir para um galpão maior. É uma situação muito comum, muita gente trabalha às vezes num lugar apertado, né, que já está no limite, não consegue às vezes faturar mais ou produzir mais por falta de espaço, e tem medo de dar o próximo passo e buscar um lugar maior, né, um espaço maior, o que é muito comum, tá? Porque isso envolve muitos riscos, né? Você sair de um galpão pequeno para um maior e aumentar a despesa, né? Você corre riscos naquele momento ali, né? É a decisão que tem que ser pensada, tem que ser planejada. Exatamente. E quando a gente fala em riscos no empreendedorismo da marcenaria, né, no empreendimento da marcenaria, logicamente a gente está falando para quem quer abrir, e como ele acabou de contar a história, como já tem uma marcenaria aberta e quer dar um próximo passo, quer fazer um outro investimento. Então sempre dá aquele frio na barriga, né? O empreendedor, ele sempre fica, isso em qualquer área, nós estamos aqui falando especificamente da marcenaria, mas o empreendedor sempre vai correr riscos, não é? Abriu, vai ampliar, vai comprar um maquinário mais caro, né? Fazer um investimento alto, ele está sempre correndo riscos. Se você não gosta de correr riscos, não seja empreendedor, porque você vai correr risco o tempo todo, né? A vida do empreendedorismo é gerenciar esse risco. Esse ano, por exemplo, a gente mudou a minha marcenaria para um galpão maior, né? Um aumento no aluguel de 50%. Mas era necessário para quê? Para que coubesse uma máquina maior que eu precisava comprar e que a gente comprou, para que a gente tivesse um espaço com mais qualidade, né? Um ambiente mais, né, com mais espaço para funcionário, para gente, né? Para guardar carro, enfim, para você organizar melhor a marcenaria, ter ali um espaço para receber um cliente, né? Ter ali um espaço para armazenar bem os produtos, né? Os materiais que a gente produz, que a gente corta, que a gente recebe lá e que monta. Então, mas assim, a mudança do galpão pequeno para o galpão maior foi um grande risco, tá? Foi calculado, mas foi. Por quê? Porque muitas vezes você faz essa mudança contando que você vai vender mais, vai ter um faturamento maior para que você possa pagar as despesas, ou seja, você corre um risco sempre. Então, essa semana na consultoria que a gente fez aqui, MJ Planejados falou aí, ó, hoje eu monto tudo no local, já vem tudo cortado e fitado. Queria alugar um ponto comercial pequeno. Então, MJ Planejados, móveis projetados, o que acontece? A gente hoje compra grande parte do nosso material, também vem cortado, né? A gente tem ali um custo a mais, né, por esse serviço, por terceirizar, né, esse serviço, não é tudo, né? Hoje, eu diria que uns 40% a gente compra cortado, e a gente monta na própria marcenaria. Por que no seu caso aí, só abrindo um parênteses para responder aí o MJ aí, seria importante ter um espaço? Porque muitas vezes você precisa fazer ajustes nas peças, né? Cortar uma peça aqui, um tamponamento que está mais profundo, que tem que passar ali uma tupia, passar uma fita, e muitas vezes você precisa de uma máquina, né? Então, ou seja, ter um espaço para você fazer isso é bom porque você previne, você se antecipa aos erros, se antecipa aos problemas, você gasta menos tempo na casa do cliente, tá legal? Então, se você hoje não tem um ponto comercial e tem medo de alugar um ponto comercial para que você possa fazer esses serviços, é um risco que todo empreendedor, todo dono de marcenaria passa por essa situação, é muito comum, né? E dá medo de você sair da garagem de casa para um ponto comercial alugado. Assumir uma despesa, né? Cara, dá medo demais, entendeu? Só que o medo faz parte. É igual eu falei para o aluno do nosso curso lá de gestão financeira. Essa semana eu tive a live com ele, uma consultoria com ele, uma mentoria,
E eu falei com ele, cara, assim, faz parte, eu fiz uma mudança esse ano, eu sabia que eu ia correr um risco, mas assim, o que eu sabia também era o seguinte, pode ser que 1 ou 2 meses eu tenha prejuízo ou eu só empate, não tenha lucro. Né? Então eu já estava consciente disso, isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Quando você sai de um lugar pequeno para um lugar grande, ou quando você contrata de repente um marceneiro para trabalhar contigo, para aumentar a sua equipe, cara, tenha consciência de que você corre um grande risco de no primeiro e no segundo mês ter prejuízo ou não ter lucro, ou só empatar, só zerar as contas, entendeu? E aí no terceiro, quarto mês você começa a ter um resultado melhor, porque você tem mais mão de obra, você tem uma capacidade maior de produção, de montagem, de execução, de acabamento, consequentemente, não vai ser você sozinho na sua marcenaria, vai ser você e mais alguém. Só que os riscos de contratar alguém, né, fazer um investimento numa máquina que você precisa, mudar um aluguel maior, isso é inerente ao negócio, é inerente ao empreendedor. E aqui vai uma dica de ouro. O que pior pode acontecer com você se você migrar para um lugar maior, se você comprar uma máquina, enfim? É dar errado e você dá um passo atrás e recomeça. Então, por exemplo, eu mudei para um galpão maior. Cara, se eu não conseguir pagar o aluguel, se der algum problema, prejuízo e tal, tudo bem, eu saio de lá, vou para o menor, né? Vou voltar para o menor que vai estar cabendo no meu orçamento e a vida continua e faz parte. E daqui a um ano eu dou um próximo passo de novo grande, entendeu? Então, agora já entendendo como é que funciona melhor. Né? Então, igual o Felipe aí falou, o Felipe Neri falou, trabalho no ambiente 6x10, 60 metros quadrados. Beleza, Felipe, é o que dá para fazer, é o que dá no momento, é isso aí. Agora, assim, saiba que quando você tiver que migrar para um espaço maior, vai correr riscos, né? Porque empreendedorismo é isso, é correr risco constantemente, tá? Agora, gente, você tem que pensar em sempre mitigar esses riscos, né? Quando a gente fala, tem que correr risco, isso vai fazer parte sempre. A questão é o seguinte, se você tem uma organização e um planejamento, você consegue gerenciar melhor esses riscos. Então, vamos lá. Por exemplo, na questão aí do MJ, que é mudança de local, né, de galpão, ir para um lugar maior, assumir a despesa de um aluguel. Como é que você se organiza melhor para não passar aperto, né, ou não correr risco de ter que dar 2 passos para trás aí na sua marcenaria, igual a gente falou, para recomeçar? O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que saber quais são as suas despesas hoje. Você tem que saber qual que é o seu lucro hoje, você tem que saber qual que é o seu faturamento hoje, você tem que saber qual que é o seu custo fixo hoje, você tem que saber os números da sua marcenaria. Você não pode ficar dando passos, né, comprando maquinário, mudando de local, assumindo um maior custo para a sua marcenaria se você não sabe nem o custo que você tem hoje. Porque para você dar esse passo, você vai ter que planejar esse passo. Por exemplo, o que a gente, né, até comentou lá na consultoria. Beleza, qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu lucro? Quanto que nesse faturamento seu vai ter que aumentar para você assumir esse novo custo? Exatamente. Essa informação você tem que ter. É uma forma de você mitigar o custo. Né? Se você vai adquirir uma despesa maior, seja comprar uma máquina. Vou comprar uma carrocinha para transportar móvel montado aqui, peça para casa do cliente. Beleza, quanto custa? Né? Vai parcelar? Vou parcelar. Tá bom, cabe no seu orçamento? No seu faturamento hoje dá para ter essa despesa? Não dá. Tá, então você tem que vender mais, ou vender melhor, ou vender mais caro, né? Para que você tenha ali um resultado financeiro melhor, que você consiga realmente comprar a sua carrocinha, ou trocar o carro, enfim, e que você consiga pagar. Isso. Então, isso passa assim, por vários fatores, né? Então, ela falou dos números aqui, que a gente fala sempre aqui, conhecer o seu negócio, mesmo que você trabalhe sozinho, igual o Felipe falou, local próprio, o MJ Planejado falou, eu mando para casa do cliente, monto lá, tenho medo de alugar um espaço. É assim mesmo, entendeu? Você precisa saber qual é o seu faturamento, qual é o seu lucro, para você saber se cabe na sua despesa. Ou seja, isso, conhecer, se você saber o seu faturamento, saber o seu lucro, é uma forma de você diminuir o risco do seu negócio. E a gente falou, os riscos fazem parte do negócio, do empreendedorismo, assim, a todo momento da vida da empresa, tá? Só que você só vai consegue diminuir o risco, né? Mitigar o risco, conhecendo melhor o seu negócio, tá? Deixa eu responder a pergunta aqui do
do Maicon, né? É melhor investir em espaço para maquinário ou aproveitar os especializados e montar um pequeno showroom? Ô, Maicon, acho que nenhum dos dois aí, viu? Pela minha experiência aqui, Maicon, o que é melhor? Na minha experiência, se eu fosse começar a maçonaria hoje, eu começaria do mesmo jeito que eu comecei há 6 anos atrás, terceirizando o máximo possível, investindo pouco, tá? E apenas ter um pequeno espaço para montar. O showroom, Maicon, para você como sugestão, cara, utiliza a rede social como showroom. Utiliza o seu Instagram como showroom. Por exemplo, eu tenho uma marcenaria, tenho 5 funcionários, eu não tenho showroom e não tenho pressa de ter. Quando o cliente quer ver algum projeto meu, Lid, mostra a cozinha, mostra um pouquinho do seu serviço, tá tudo na rede social lá, tá tudo no Instagram. O showroom é importante? É importante. Ele é urgente? Não é urgente. Então a gente precisa separar as coisas urgentes das coisas importantes. O que é urgente para mim? Ter um maquinário melhor para que eu consiga produzir um material mais bem acabado. Aí eu acho que entra a primeira questão, que ele falou, é melhor investir em espaço para maquinar, na verdade investir em maquinário, não em espaço. Se ele estiver começando, eu sugiro terceirizar, né? Investir o mínimo possível para você conhecer mais o negócio, né? Correr menos risco, que é o que a gente está falando aqui, né? Correr menos risco. Quando o negócio começar a maturar, você vai sentir naturalmente a necessidade de ter uma serra esquadrejadeira, de ter uma coladeira de borda, de ter uma serra de esquadria, meia esquadria, enfim, você vai sentir a própria necessidade. E até um espaço maior também, né? Até um espaço maior. Para iniciar, cara, inicia assim, onde você conseguir, com o mínimo possível de investimento, terceirizando o máximo possível, tá? É lógico que, claro, você precisa ter ali uma serrinha de bancada, uma parafusadeira, só para você fazer ajuste naquele material que vem terceirizado. Mas, por exemplo, voltando ao assunto do showroom, mesmo eu, com 5 funcionários, com marcenaria 6 comigo, né? Com marcenaria há 6 anos, cara, não estou com pressa de ter o showroom. Por quê? Porque a gente precisa priorizar as coisas. Então, assim, tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes. O showroom, ele é importante, mas não é urgente. O que é urgente? Urgente, cara, é eu ter um bom produto, né? É eu melhorar a qualidade do meu projeto, da execução do meu projeto, do meu acabamento. Então, treinar as pessoas, ter uma máquina melhor, tal. Tudo isso é urgente, né? Isso é urgente. O showroom, ele é importante, ele vem depois. Outra coisa que é importante, mas não é urgente. Ter um caminhão. Não tenho pressa nenhuma de ter caminhão. O frete na minha cidade é um investimento alto, risco alto, custo alto e o frete na minha cidade aqui custa 160, 140, 120 reais para transportar uma cozinha, um roupeiro, esse tipo de coisa. Então, assim, eu não uso todos os dias o caminhão, então eu não quero ter o caminhão agora. Então, assim, existem coisas que são importantes, existem coisas que são urgentes. Então, quando for tomar uma decisão, utilize essas duas palavrinhas, né? Isso é importante? É. Mas é urgente? Não, não é. O que é urgente para mim? Urgente é ter um disco bom lá da serra cortando bem o MDF. O que é urgente para mim? Urgente é ter uma boa fita, uma fita de borda bem acabada. Urgente é transportar um material com qualidade. Urgente é fazer um bom acabamento, porque isso mantém o fluxo da marcenaria, né? Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Só complementando do Maicon aí, essa questão de showroom, eu acho que o showroom era muito importante quando você não tinha internet, porque era uma forma de você mostrar para o cliente o seu produto. O showroom servia para isso. Hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, se você investir em colocar ali sempre seus projetos, fazer vídeo, tirar fotos, né, uma mídia social bem profissional, aquilo vira o melhor showroom para você. Isso mesmo. Porque, inclusive, você vai ter ali muito mais opção de projetos para mostrar para o seu cliente que o showroom em si. Né? Porque o showroom é aquela coisa física ali limitada. A sua mídia social, não. Você coloca quantos projetos você quiser, é ilimitado. Projetos de estilos diferentes. Então, nessa questão de investimento de showroom, a gente realmente acha que não compensa. Não compensa. É um passo que a gente não está nem interessado em fazer isso agora. Talvez no futuro, mas aí você tem que ter um ponto bacana também. Não é só, você está às vezes... Porque às vezes, por exemplo, a nossa marcenaria fica numa avenida, mas não é uma avenida assim, tão de grande, né? Vamos dizer assim, uma boa localização, no sentido de... Tem alto fluxo, mas não é um bairro importante. Não é um bairro que é um bairro meio... não é um bairro centralizado, não é um bairro que chamaria atenção para o mercado de marcenaria. E grande parte das marcenarias é isso, né? Porque você quer economizar até no aluguel, né? Então você procura
ou bairros um pouco mais afastados para você, e também às vezes você nem acha, né, um galpão grande em locais de mais, ou então fica muito caro esse galpão, dependendo da localização. E aí você monta um showroom numa localização que não ajuda muito, você está, de certa forma, até desperdiçando dinheiro e desperdiçando espaço da sua marcenaria, poderia ser focado na produção, né, na compra de um maquinário, você compra um maquinário maior, você precisa de espaço para aquilo, então é um investimento que a gente realmente acha que não vale a pena. Responder aqui, Felipe, comprar serra, comprar máquinas, cara, compra em... Eu não sei se você tem uma máquina que você quer comprar, se é uma Maxiva, se é uma IMI, se é uma Rose, qual a serra esquadrilha você quer comprar. Mas compra num site que te dê garantias. Então, por exemplo, Mercado Livre é um ótimo site para você comprar. A loja do mecânico, Dutra Máquinas, tem vários sites bons de você comprar, sabe? Que tem garantias da entrega, né? Então, depende muito da máquina que você quer comprar. Mas busca sites que te deem garantia. Então, eu comprei uma máquina recente no Mercado Livre, comprei uma Serra da Rose, comprei outra máquina na loja do mecânico, no site. Então, são sites que te dão garantia, são sites confiáveis, tá? E antes de comprar, vai lá no Reclame Aqui, se você tem dúvida se o site não é muito popular, não é muito conhecido, vai lá no Reclame Aqui e procura sobre esse site, tá bom? Ô Michael, se eu te ajudar com a sua dúvida aí, ó. Peguei um orçamento de um condomínio grande, meu primeiro orçamento grande, e a cliente quer vir ver meus trabalhos, porém só fiz trabalhos pequenos. Michael, tem que falar a verdade para ela. Eu falei assim, ó, comecei minha marcenaria há 6 meses, poxa, a gente tem pouco tempo de mercado, mas a gente, né, tem um bom produto, tem um bom acabamento. Se você precisar de referências nossas, eu te passo aqui, né? E se você não tem um espaço grande para mostrar para ela, ou se você não tem nenhum espaço, não tem problema, cara, mas você tem que ser transparente com a cliente e falar do seu produto. Se você tiver fotos, né, uma rede social já da sua marcenaria própria, né, para mostrar para elas, esse é o caminho, entendeu? Agora sim, mandar o material cortado para casa do cliente, cara, mesmo eu quando comecei minha marcenaria, eu nunca fiz isso, porque você gasta tempo demais na casa do cliente, você faz muita sujeira na casa do cliente, né? Imagina se o cliente estiver morando na casa, né, e você vai usar uma tupia lá na casa do cliente, é uma poeira enorme que você faz. Então tenta levar o produto mais acabado para a casa do cliente, para você passar menos tempo lá, sujar menos a casa do cliente, incomodar menos, que isso é percebido pelo cliente como valor, como qualidade do serviço, entendeu? Ele veio aqui, foi rápido, montou, organizou tudo e foi embora. É isso, cara. Tenta pré-montar os materiais, furar as portas, testar as corrediças lá se está tudo ok, monta lá os caixotes se der para levar montado já, tá bom? Para você poder gastar menos tempo na casa do cliente e incomodar menos, né? A obra que era para durar 2 dias acaba durando 5, 6, porque você não furou nada, não montou nada antes, acaba demorando demais e começa a incomodar, tá? Deixa eu ver aqui quem falou aqui da dica, o Michael. Ela não mora aí lá, isso é a vantagem. Beleza, ok. Mas, via de regra, não é sempre assim, né? A gente pega muito projeto que o cliente está morando. E se você... Uma coisa assim que eu não recomendo é mandar entregar o material cortado na casa do cliente. Assim, tem gente que faz, eu entendo, compreendo. Assim, eu compro material cortado também, mas não faço dessa forma, porque acho que tem muito ajuste que você precisa fazer, sabe? Muitas vezes a madeireira manda o tamponamento lá 2 milímetros maior, uma prateleira que não encaixa, sabe? Aí você tem que ajustar, aí você suja a casa do cliente, gasta tempo e às vezes você não tem a máquina lá, a máquina está lá na marcenaria, está na sua casa, e tem que fazer o ajuste em casa, né? Até aproveitando o gancho aí do Michael, porque olha como é que é importante às vezes você ter o seu próprio espaço. Eu acho que a gente começou mesmo na garagem. Mesmo que seja na garagem de casa, Michael, tá? A gente começou na garagem. Não sei também. se você assistir as aulas que a gente deu agora no dia 17, 18 e 19, a gente deu 3 aulas gratuitas do nosso curso para quem quisesse assistir, que fala muito dos erros, né, que muito marceneiro comete na gestão financeira. A gente mostrou lá como a gente começou a marcenaria, foi aqui na garagem de casa, entendeu? Foi assim que a gente começou. Então, se tem um espaço pequeno, começa assim, cara. Pois é, a gente começou assim também. Então, isso é o normal de muito marceneiro. Mas, infelizmente, quando você quer pegar projetos maiores, você quer dar aquele famoso ampliar, crescer a sua marcenaria, aí você tem que assumir certos riscos. Por quê? É justamente o que o Michael falou. Às vezes o cliente vai querer ir lá, e aí você trabalha no quintal de casa, né? Por mais que você é profissional, super fazer um excelente móvel, querendo ou não, para o cliente, isso já demonstra, assim, ele já começa a ficar um pouco questionando, esse cara trabalha no quintal de casa,
né? É um projeto grande, vai investir um valor alto, será que é arriscado? Então, o fato de você ter um local próprio, querendo ou não, facilita nessas horas você pegar projetos maiores. Mas igual o Felipe falou, passa... 60 metros quadrados lá, 6 por 10, tá Exato. bom demais. Não precisa, a gente está falando um espaço reservado, mas não precisa ser nada grandioso, né? Vai depender da sua necessidade mesmo, você tem que olhar a sua necessidade. Né? Mas isso nessas horas que o marceneiro tem que entender que tem hora que vai ter que arriscar. Se quiser crescer, tem que arriscar. Não tem jeito, os riscos fazem parte. Né? É comprar um maquinário novo para melhorar a qualidade do produto, né? Ir para um local específico, sair do quintal da casa, do fundo da casa, ir para um local específico. Estes riscos são inerentes. Se você quiser crescer, pegar projetos maiores, há pessoas que não querem só pegar coisa pequena e ficar no quintal de casa e pronto, acabou. Beleza, cada um tem seu objetivo. Mas se você quer crescer, ampliar, pegar projetos maiores, estes riscos vai fazer parte. Você vai ter que passar e cada hora vai ser um risco diferente. Tá? A gente já está o quê? O quarto lugar, o quarto ambiente, né? Terceiro ou quarto? Quarto. Quarto, né? Já é o quarto galpão. Começou na garagem, depois mudou para um maior, depois para um outro maior, e agora já estamos no quarto lugar, quarto galpão. Correr risco. Então faz parte. Os riscos, né? Assim, não são só quando você vai mudar, né? Tem muita gente, eu sei que a maioria daqui trabalha em um lugar apertado, que é muito comum, né? Porque o custo de aluguel ele é alto, né? E você sempre tem medo ali, que é o risco que a gente está falando aqui na live, os riscos que a gente corre, né? Eu vou alugar um galpão maior. Tá, será que eu vou dar conta de pagar o aluguel? Igual o meu caso esse ano, que aumentou 50% o valor do aluguel, que eu mudei para um galpão maior, né? E aí vou dar conta? Assim, eu sabia que no primeiro e segundo mês talvez eu tivesse prejuízo, eu não conseguisse pagar, né? Ou eu só empatar, né? Mas o que nós fizemos? Né? A gente acelerou a parte comercial, a parte de vendas, tá? Por quê? Porque eu precisava ter um faturamento maior, ter um lucro maior para eu conseguir dar conta dessa despesa. Mas eu sabia que no primeiro e segundo mês poderia ser que eu não conseguisse dar conta, que eu tivesse prejuízo, né? Que eu não conseguisse ali ficar no 0 a 0, enfim, ou passasse algum aperto. Então faz parte, né? Igual muitas vezes eu vejo, às vezes as pessoas querem, eu quero comprar uma coladeira de borda automática. Tá legal, custa 70 mil para começar, né? Tem umas ali que fazem ali um trabalho mais ou menos que em torno de 40 mil por aí. Tem uma pequenininha chinesinha que é 20 mil, né? Mas as outras custam a partir de 40 mil. Tem uma da Imes, né, que cola e refila, que é 40, e tem as outras que é a partir de 70 mil. Só que assim, você faz um investimento desse, você corre um risco alto. Qual o risco? Não ter demanda para ela. Por exemplo, você acha que vai ter demanda, acha que vai ter, às vezes você não tem demanda para ela suficiente. Né? Ou seja, dinheiro parado, dinheiro investido. Então, é mais um risco que você corre quando dá um passo desse. Eu às vezes penso, né, sobre isso, porque a gente tem que dar o passo, assim, talvez o pé não alcance, beleza, mas não pode ser impossível de alcançar, tem que ser possível, né? Então, quando fizer qualquer investimento em máquina, cara, tem que ver se realmente você tem necessidade disso, se é urgente, né, e se você tem demanda para aquilo, né? Então, às vezes eu vejo que, igual eu fui essa semana passada numa marcenaria, o cara tinha uma CNC lá, perguntei quantas vezes ele usa por mês, às vezes ele não usa nem uma vez por mês. Ele corta a chapa na esquadrejadeira e a CNC está lá parada. Por quê? Porque é uma CNC de 60 mil reais. A CNC de 60 mil reais não tem bomba a vácuo, tem uma série de não tem inclinação da fresa, tem uma série de limitações. Então, ou seja, serve para quê? Para fazer corte circular, para fazer alguns cortes de isometria lá, que muitas vezes, assim, são poucos serviços que você utiliza aquilo. Agora, se funciona uma CNC top, de mais de 130, 150 mil reais, essa sim, essa tem bomba a vácuo, essa é top, essa inclina, essa faz tudo lá e você joga a chapa e o material corta certinho, as peças não vibram. Mas o investimento é alto. Aí tem demanda para isso? Não tem. Toda hora aparece para mim aqui um monte de CNC em oferta no Instagram. Cara, não é minha prioridade ainda, né? Por enquanto não, apesar de eu saber dos benefícios que a máquina gera, né? Então, é muito isso. Deixa eu responder o Felipe aqui. O Felipe perguntou aqui, qual o prazo de dias para entregar um orçamento? Felipe, é o seguinte, o cliente quer um orçamento para ontem, né? Só que a gente tem que calcular o orçamento para ele, para fazer com qualidade. A exemplo nosso aqui, a gente envia no máximo em 48 horas. Um orçamento de mais de 100 mil, ou se for 500 reais,
no máximo 48 horas, tá? Lembrando que a gente tem uma planilha para isso. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta para isso que orçamento. facilita, tá? Mas é uma ferramenta que faz parte do nosso curso de gestão financeira para marcenarias. Aí lá tem ferramenta de fluxo de caixa, de como definir o Prolabore, que é o salário do empreendedor, como fazer o orçamento. Então eu sei que muitos marceneiros que estão aqui, colegas meus aqui, por exemplo, eles precificam um projeto material vezes 3, vezes 4, vezes 2. Então, a gente não utiliza esse método. E lá no curso a gente também ensina a fazer de outra forma, que é por centro de custos, fazer o orçamento com base nos custos que você tem na marcenaria, custo de mão de obra, custo fixo, custo de material, e esquecer esse método antigo, né, que é de vezes 3, vezes 2. Eu entendo que muita gente faz, que é bom, que dá resultado, eu entendo. Se perguntar minha opinião, eu digo, cara, não faça. Ah, Lídio, por quê? Porque você pega projetos com a mesma demanda de material, e um você gasta uma semana, o outro você gasta 3 dias. Como é que você vai precificar ambos, né, vezes 3, vezes 2? Né? Não dá. Você tem, você precisa precificar de acordo com o custo. É isso que a gente prega aqui. E até nessa questão do custo, né? Por que a gente, um dos motivos que a gente levanta todo o custo, não somente para precificação, mas como a gente falou aqui, você tem que levantar todos os seus custos para saber a sua possibilidade de investimento. Então é muito importante isso, não somente uma precificação, mas você fazer todo o seu levantamento. A gente tem um fluxo de caixa que faz parte também do nosso curso, enfim, a turma acabou de fechar, tá? A gente não sabe quando vai ter a próxima turma, a gente avisa aqui, mas a gente faz todo o fluxo de caixa, todo o levantamento, categorização de todos os nossos custos, o que é custo de mão de obra, o que é custo fixo, o que é custo de produção, faz todos esses levantamentos. Então a gente tem tudo isso numa planilha. Fácil, automático. Então isso facilita muito justamente quando a gente tem que fazer um investimento. Por quê? A gente tem lá nosso faturamento, nosso lucro, nossos custos, nossas despesas, tudo detalhado, tudo somado automaticamente, mês a mês. Então isso facilita da gente bater o olho na planilha e falar, e aí, a gente vai conseguir aumentar, absorver esse custo a mais dessa despesa, a mais desse investimento? E aí? A gente vai, como a gente vai planejar esse novo investimento? Vamos ter que vender mais quanto? Qual que é o nosso ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é justamente o mínimo de faturamento que você tem que atingir para você custear todas as suas despesas, né? Ficar no 0 a 0, né? Ficar no 0 a 0 aí na sua marcenaria. Então, tudo isso está nessa planilha, nesse levantamento nosso. Isso facilita muito qualquer investimento que você vai fazer na sua marcenaria, qualquer próximo passo que você vai fazer na marcenaria, porque te dá uma clareza de informações. Agora, se você não tem essa clareza de informação, não sabe seus custos, multiplica por 2, multiplica por 3 no precificação, porque você não sabe seus custos. Você dá esse próximo passo, fazer um investimento, correr um risco, correr um risco, é realmente um pouco mais assustador. Por quê? Porque você não tem informação nenhuma. Então você está indo mar aberto aí, deixando a corrente marítima te levar. Porque você não sabe para onde você está indo. O Felipe, eu não sei se foi o Felipe ou o Maicon que falou que começou faz 6 meses, né? Cara, começa do jeito certo. Você abriu a marcenaria, está comprando cortado ou não, cara, você é empresário, não é mais marceneiro, não é somente marceneiro, né? Não é somente marceneiro. Então, o que é importante? Cara, buscar conhecimento, principalmente de 2 áreas, tá? 2 áreas que, assim, se você não dominar, você vai ter problemas seríssimos na sua empresa, não importa se é uma marcenaria, se é uma borracharia. Primeiro, gestão financeira do negócio, gestão, tá? Tem que ter. E comercial, vendas, tá? Que passa pelo atendimento, que passa pela visita técnica, que passa ali, né, pela venda, pela conversa com o cliente. Então, lá no curso tem um módulo de atendimento, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância disso, porque muitas vezes o cliente, ele topa pagar mais caro, tem fato aqui, tá? Fato concreto. Essa semana mesmo teve uma venda que eu fechei de um apartamento, uma mobiliação, móveis de um apartamento todo, e a cliente fechou, cara, falou, né, abertamente na madeireira lá para mim, para a vendedora da madeireira, assim, que o nosso preço não foi o mais barato que ela encontrou, mas que ela fechou em função do atendimento. Então, quando você fala muitas vezes atendimento, responder rápido, contribuir com o projeto do cliente, apontar soluções, né, fazer a visita na casa do cliente, conversar, entender o que ele precisa, dar sugestões para ele, cara, tudo isso é indiferente ao móvel.
Tá? E isso é importante para o cliente, ele paga mais caro por isso, e eu não estou nem falando do móvel ainda, do acabamento, estou falando só de atendimento, de conversar, de responder, de mandar orçamento com agilidade, estou falando só disso, entendeu? Então... Só complementando o negócio que você falou ali, rapidinho, a importância da gestão financeira e da gestão comercial. Porque, olha que importante, eu falei aqui a questão de você saber os números, né, para você dar esse próximo passo, essa ampliação, esse investimento na sua marcenaria, você tem que conhecer os seus números. E outra coisa que você tem que conhecer também é os seus números no comercial, não somente os seus números financeiros, igual a gente falou, o lucro, as despesas, mas os seus números comerciais. Por quê? Olha a importância dessas duas gestões no seu investimento. Você vai investir no maquinário, você vai investir em um novo local, né, de trabalho. Quanto a mais você vai precisar vender para você custear essa nova despesa? Você precisa saber disso. Quantos orçamentos a mais você vai precisar fazer? Porque você tem como calcular isso, tá? Através do ticket médio, você tem como calcular quantos orçamentos a mais você deveria fazer mensalmente para que você atinja um faturamento X, que é o faturamento que você precisa para cobrir as suas despesas desse novo investimento. Então, olha como é que a gestão financeira e a gestão comercial estão muito ligadas a nesse novo investimento, nessa ampliação, nesse novo passo que você deseja fazer na sua marcenaria. Isso vale para qualquer marcenaria, gente. Essa parte de gestão vale para marcenaria pequena, o cara que trabalha sozinho em casa, trabalha ele e a mulher, não importa, tá? Igual o Casaciano em Marcenaria falou aí, ó, o risco te leva para o próximo nível. E é exatamente isso. Eu tenho certeza que o cara, quando investe lá, a marcenaria grande, mete lá R$500 mil numa coladeira de fita lá de 6 grupos lá, de 4 grupos, que deixa a peça pronta, o cara tem medo, com certeza, porque provavelmente ele fez um financiamento bancário, do BNDES, de banco, enfim, para comprar aquela máquina. Então é lógico que dá medo, mas o risco te coloca no outro patamar, né? E é aquilo que eu falei, cara, se der errado, você dá 2 passos para trás e continua tentando, entendeu? Então, por exemplo, eu mudei para um galpão maior. Se eu não conseguir pagar o aluguel daqui a 3 meses, 6 meses, cara, não tem problema. Eu vou para um ponto comercial menor e vamos trabalhar até que eu consiga de novo dar espaço para frente. O máximo que vai acontecer é eu mudar de ponto comercial. É o máximo que vai acontecer, entendeu? Então, igual o Casaciano falou, risco é igual medo. O medo nos faz tomar decisões e isso é de suma importância para alavancar, suprir, ajustar a rota e melhorar o processo. É isso aí, quando você corre risco, você começa a abrir os olhos para coisas que você não está olhando direito. Para o desperdício na marcenaria, para a desorganização, né, para o seu atendimento, para a parte comercial. Quando você está com medo, você começa a olhar para um monte de coisa que geralmente você não está olhando. Tá? Então é isso, cara. Correr riscos faz parte de qualquer negócio, de qualquer empresa. E para quem quer crescer, tudo bem, você não quer crescer? Eu trabalho em casa, corto aqui, faço um móvel artesanal bacana, com maior cuidado, meu acabamento é todo em 45 graus, meu móvel é todo em 45, toda meia esquadria e tal. Eu não quero crescer, tá joia, sem problema. Lídia, eu quero crescer minha marcenaria, eu quero ser grande, eu quero ter aqui 5 funcionários igual você, quero ter 10, quero ter 12. Tá legal, então tem que correr riscos. Tem que correr riscos. Agora, existe a diferença entre correr riscos de forma aleatória e correr riscos calculados. Então, por exemplo, a minha mudança de ponto comercial ou o veículo que eu comprei foi risco calculado, risco que eu sabia que eu ia correr, risco que eu sabia que eu poderia nos 2, 3 primeiros meses ter dificuldade para honrar meus compromissos, mas que eu sabia que se eu me dedicasse nesses 2 primeiros meses eu conseguiria a partir dali, né, respirar e ter um resultado melhor. Então, assim, foi isso que a gente fez, é isso que a gente tenta indicar para as pessoas, é o seguinte, cara, o risco faz parte. Então, para o meu aluno lá da mentoria do curso lá de gestão, eu falei para ele, cara, pode ser que no primeiro e segundo mês você saia do seu barracão aí na sua casa, vá para um ponto comercial e tenha dificuldade. Pode ser que realmente tenha dificuldade, mas quando você for fazer essa mudança, automaticamente você tem que trabalhar a sua parte de vendas para aumentar o fluxo, para aumentar o faturamento, para que você consiga honrar, né, os seus compromissos financeiros ali. Exatamente. E outro grande risco que as pessoas às vezes ficam com medo de tomar é contratar funcionário. É um outro risco que muito marceneiro tem dificuldade. Ele trabalha sozinho. Se ele achar o funcionário, né? Porque a mão de obra. A mão de obra está difícil. Mas ele tem muito medo disso. Por quê? É uma despesa a mais que ele vai ter. Né? Nossa, eu contrato alguém, uma despesa, um salário.
E aí, será que eu vou dar conta de pagar? Isso é um outro, são novos riscos. E é engraçado que os riscos, gente, eles vão sempre ter, eles só vão mudar. Né? Você tem um funcionário, aí você ficou com medo de contratar um, aí você contratou, deu certo, aí você tem que contratar um segundo, aí você fica com medo de contratar o segundo, aí você tem dois, aí eu quero contratar um terceiro, não, mas será que eu vou dar conta? Os riscos vão ser sempre assim, só vão mudar. A questão é que você tem que ter esse planejamento financeiro e o comercial alinhado, né? Que é igual eu falei, você tem que saber os seus números, as suas despesas, seus custos, saber os dados direitinho nessa marcenaria, e isso não é coisa de marcenaria grande. Tirem da cabeça suas que gerenciamento é coisa de marcenaria grande. Você pode trabalhar no fundo da sua casa, você tem como gerenciar a sua marcenaria. Isso não é coisa de outro mundo. Saber os números da sua marcenaria, seja os financeiros, seja o comercial, não é coisa de outro mundo, tá? A gente vende curso disso, gente. É gerenciamento financeiro para pequenas marcenarias. É o grande diferencial, cara, porque às vezes você vê uma marcenaria grande, uma marcenaria crescer muito, e às vezes você abriu junto com esse concorrente, ou você está no mesmo bairro, na mesma cidade, por que a marcenaria do cara está disparada e a minha não? Provavelmente são duas coisas, tá? Por que a dele está crescendo tanto e a minha não? Provavelmente são duas coisas, gestão da empresa e vendas. Aí quando eu falo vendas, aí envolve várias coisas, né? Envolve atendimento ao mercado, envolve o seu vendedor lá com o cliente, envolve as parcerias que você tem, se você tem parcerias, se você tem parceria com arquiteto, né? Com imobiliárias, com corretores, com a própria madeireira que te indica, né? Com pessoas de outros segmentos que também te indicam. Então, essas duas áreas, elas garantem, né, boa parte do seu negócio, porque assim, se o negócio fosse só fazer móvel, cara, toda a marcenaria era rica. Porque muitas vezes os nossos móveis aqui, de todo mundo aqui, às vezes é igual, cara. Às vezes é igual. O acabamento, né, o tamponamento é com 30 milímetros, a prateleira é engrossada. O MDF está ali, muitas vezes o móvel é igual. O que diferencia uma marcenaria da outra? Muitas vezes é questão da gestão da empresa e a parte comercial. Eu digo sempre para os alunos, cara, fazer móvel é a parte, eu diria que é 50% do negócio, 50%. Porque se fosse só fazer isso, todo mundo bombava de vender lá e era rico, entendeu? Então, a gestão e a venda é super importante. Respondendo aqui o Arlen de Oliveira aqui, perguntou como que a gente contrata vendedor, como que nós pagamos. Olha, na nossa marcenaria, a gente tem, com o projetista, um total de 6 pessoas. As pessoas, o projetista de imóveis, ele é terceirizado, pago sobre demanda, os outros todos são CLT, tá? Então, e o vendedor da marcenaria sou eu, né, que sou o dono, acaba que todo atendimento comercial é feito por mim. Então, mais a minha equipe lá de montagem, né, eles têm, além do salário fixo, tem uma pequena comissão sobre a entrega do projeto, tá? Então a gente contrata assim, eu não tenho um marceneiro lá que trabalha com comissão, 20%, 15%, igual muita gente tem em vários estados. Aqui também tem, mas na minha marcenaria não tem. Eu sei que outras marcenarias aqui têm o vendedor, CLT, mais uma comissão sobre as vendas, tá? No meu caso, não. A gente trabalha mais com parcerias, né? A gente o que eu como dono tenho é pro labore, é meu salário no final do mês, tá? O Casaceno falou que da mão de obra está escassa demais, fazer uma boa gestão, treinamento e valorização do processo bem estruturado é um início para uma boa formação de colaborador, mas não é fácil. Exatamente. O que acontece, cara, Casaceno? Você tem o conhecimento, né? Você tem conhecimento. Então, ou seja, se nós temos conhecimento e queremos ter mão de obra, nós temos que treinar as pessoas. É aquela velha frase do Henry Ford lá, né? É melhor você treinar o funcionário e ele sair do que você não treinar e ele ficar. Então, assim, por exemplo, chega lá um novato na minha marcenaria, eu quero cobrar algumas coisas dele, eu quero que ele faça o acabamento, que ele passe a cola na fita, que ele, sei lá, monte caixote lá, monte gaveta e tal. Os caras têm que ensinar. Ah, mas ele vai embora daqui a 6 meses. Tá legal, mas estou contratando para isso, aí faz parte, né? Não tem muito o que fazer não, sabe? O que eu vejo na minha cidade aqui, por exemplo, é algumas marcenarias grandes, tradicionais, migrando do processo de produção para marcenaria 4.0, que é o corte, que é terceirizar a produção, terceirizar o corte. Por quê? Falta de mão de obra, né? Algumas vão para a CNC, compram a CNC porque você precisa de menos pessoa para operar, menos mão de obra física, né? Menos ser humano para mexer, e outras estão indo para a terceirização. Por quê? Porque hoje você bota a seccionadora lá, precisa de 2 pessoas, né? Aí você pegar um projeto de, sei lá, vamos chutar aqui, de 10 mil reais, uma coisinha pequena aí. Aí a madeireira vai te cobrar aí, sei lá, uns 500 reais para passar a fita e cortar para você.
Cara, por que você não abre mão desse pedacinho, dessa margem ali e terceiriza o serviço, entendeu? É 2 pessoas a menos na marcenaria, né? Você vai focar mais na montagem, mais no acabamento, mais na venda e vai se abrir mão um pouco da produção, que é justamente o gargalo, né? E o marceneiro tradicional, ele é um funcionário mais caro. R$ 500 é relativo, tá, gente? Tem lugar que é mais, que é menos, tem marcenaria que já coloca esse valor no orçamento do cliente. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto dessa forma, esse custo vai no orçamento do cliente, tá legal? Eu não posso tirar isso do meu prolabore, do meu salário, do salário do montador. Não dá, nem do custo fixo. Por quê? Porque meu aluguel não vai baixar R$ 500. Então, quando a gente faz o orçamento, todos esses custos vão juntos, se eu for terceirizar o corte, né? Tá legal? Então, realmente é mão de obra. O que falar para o cliente quando o orçamento está caro? Cara, assim, o orçamento depende da forma que... Vamos iniciar pelo processo do orçamento, né? Como é que você fez o orçamento? Me fala aí. Felipe, é o seguinte, o nosso orçamento aqui, ele é o que é. Ele é matemática pura. Então, por exemplo, eu não sei como que vocês especificam aí. Mas aqui, por exemplo, no nosso orçamento no orçamento do cliente tem 3 informações, quase toda live eu falo isso, tá? Tem meu custo fixo, tem a remuneração das pessoas e tem o material. Então, assim, não tem como tá caro, ele é o que ele é, né? Então, tem o nosso, quanto eu vou gastar em horas para fazer o projeto daquele cliente, aquela cozinha. Ah, eu vou gastar 10 horas. Beleza. 10 horas representa quanto do valor do meu custo fixo? Meu custo fixo por mês, vou chutar aqui, R$ 5.000, por exemplo. Ah, 10 horas por R$ 5.000 vai dar, sei lá, R$ 500. Não é 500, é menos, né? Porque 5.000 dividido por 22 dias vai dar R$ 25 o dia, R$ 250 o dia, né? Então tem que fazer essa continha do custo fixo, tá? 10 horas do projeto do cliente vezes o meu cálculo do homem-hora, ok? Segunda informação. Terceira informação, material. Então o orçamento ele é o que é. Agora, quando você pega o material, multiplica por 4, por 3, aí você não sabe exatamente quanto realmente é lucro e quanto realmente é custo, né? Porque você calculou ali só material, né? Mas quanto aquilo ali é de custo fixo da marcenaria está dentro daquele orçamento? Quanto de custo de mão de obra está dentro daquele orçamento? Quanto de lucro você vai ter naquele orçamento? Cara, é impossível dizer. Se você precifica assim, é impossível dizer. Então é importante que você calcule o custo, né, faça a formação de preço. A gente tem vários vídeos aqui nossos, na live aqui, nos anteriores, falando sobre isso. Tem um vídeo que a gente até mostra a nossa ferramenta aqui, que é rapidinho de fazer orçamento, tá? Que você consegue ali orçar. Lembrar, gente, que cada marcenaria tem um custo, tá? E é complicado você ficar comparando preços, né? Do mesmo jeito, cada marcenaria tem o potencial de assumir um risco diferente, né? Tem potencial de fazer um investimento diferente, porque tem um valor diferente em caixa. Cada marcenaria tem seu custo também, né? Então, você ficar comparando seu preço com outro, é lógico que o cliente vai comparar. O cliente vai comparar, mas você sabendo os seus custos, fazendo seu orçamento com base nos seus custos, pouco importa o custo do preço do cliente, porque você tem que pensar nos seus. Não adianta você vender se for para tomar prejuízo. Não adianta. Tem marcenaria que tem metade do custo nosso. Exatamente. Tem metade, vai conseguir fazer um valor bem mais barato que a gente. Como o custo dele é metade do nosso. Então, assim, essa questão de comparar valores é complicado. Você tem que realmente trabalhar o seu diferencial junto ao cliente. Eu vou falar para você, Felipe, tem que ter coração, cara. Tem que aguentar aí, porque é o seguinte, a tentação é grande. Você faz um orçamento lá de 30 mil, 5 mil, sei lá. Você, poxa, tem que fechar, eu quero fechar. Aí o cliente ligou falando que o meu orçamento está caro. Tá, mas cara, eu não posso comparar o meu orçamento com o de marcenarias menores, entendeu? No meu caso aqui, por exemplo. Lid, você consegue cobrir esse preço? Cara, não consigo, eu não cubro o orçamento de ninguém. O que eu consigo dar desconto para alguém? Eu dou de desconto para alguém o desconto que a madeireira me dá, é minha margem de negociação. Então, a madeireira me dá lá 2, 5, 8% de desconto na compra do material, só do material, e nem do MDF branco, só no colorido lá, no serviço, se eu comprar cortado, ela não vai dar desconto. Então, aquele descontozinho que ela me dá, eu aplico no orçamento do cliente, no material, não na mão de obra nem no custo fixo. Por quê? Porque eu não vou ter desconto, o funcionário não vai querer ganhar menos.
a empresa de energia elétrica não vai querer baixar o custo, então eu não posso dar desconto nessas coisas, entendeu? No custo fixo e na mão de obra, eu dou no material. Então, assim, se o cliente quer fechar bem, se não, paciência, a vida que segue. A gente está cheio de projeto e, assim, ele não fechou, cara, por quê? Porque ele está procurando o menor preço possível. E é lógico que existe um preço menor com uma boa qualidade, mas, via de regra, geralmente não é muito isso que se encontra por aí, né? Então, se o cliente está procurando um menor preço, ele só quer preço, talvez esse cliente não deva ser atendido por você, entendeu? Aí você então, tem que saber nessa qual que é hora, seu nicho, né? é a hora de você se manter calmo, fazer um trabalho de captação de cliente através de mídia social, de Instagram, de Google, de outras, né? Agora à noite, por exemplo, eu estava aqui, né, mexendo no computador, a cliente mandou um áudio para mim pedindo um orçamento, mandou fotos e pediu um orçamento. Ela é de uma outra cidade aqui perto da minha. Eu perguntei para ela como que ela acessou o nosso contato, se foi indicação e tal. Aí ela, o que ela falou para mim? Ah, eu fiz os móveis da minha casa, me mudei há 3 meses, não gostei do trabalho do marceneiro, e aí eu estou buscando outras empresas, entrei no Instagram, vi o trabalho de vocês, vi que o produto parece ser muito bem acabado e tal, e quero um orçamento. Então, ou seja, mas por quê? Porque eu estou com um vídeo no Instagram rolando, já faz desde domingo, desde sábado, né? Geralmente eu faço publicidade no Instagram, pago só no final de semana. Só que esse vídeo eu deixei no final de semana, começou sábado, tá até hoje, tá rolando todos os dias. Eu estou botando lá, sei lá, R$10 por dia, acho que é isso, tá? E aí ela viu a publicidade, entrou no perfil e tal, pediu orçamento. É um projeto super bacana do quarto da filha dela. Então, ou seja, enquanto isso, eu já fiz vários orçamentos e perdi, não fechei. Tá bom, mas a gente está cheio de serviço e tal. Mesmo assim, eu estou trabalhando na parte de vendas, a captação. Então, assim, você perde vários orçamentos, mas o que você tem que fazer? Captação de outros orçamentos, para que você mantenha o fluxo na marcenaria, tá? O Arlen perguntou, o que vocês acham de tráfego pago? Vocês fazem? Eu faço não pagando para uma agência de publicidade, tá? Geralmente eu impulsiono no final de semana, no Instagram, só tenho feito Instagram, até o Google eu parei de fazer, por causa de alta demanda, uma marcenaria com muito projeto, não tem por que estar investindo tanto no Google. O que você não pode deixar de fazer é o cadastro na sua marcenaria no Google. Por quê? Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente busca no Google geralmente, né? E às vezes a dona de casa, né, quem quer fazer algum móvel, tem essa mania também de procurar no Google lá as marcenarias da minha cidade, marceneiro do meu bairro e tal. Então a sua marcenaria tem que estar cadastrada lá no Google. É só entrar no Google Meu Negócio e se cadastrar lá dentro. O que eu faço toda semana é tráfego pago no Instagram, tá? Impulsiono no Instagram, sempre algum projeto bacana, né? Ou às vezes é um banner fixo, uma imagem fixa, mas geralmente é um vídeo de algum projeto bacana que a gente entregou. Eu vou lá, dou uma turbinada no final de semana e aquilo rende vários pedidos de orçamento, tá? Então, assim, o Arlen tem que fazer sempre, independente de estar com o negócio, com a marcenaria lotada ou não, você tem que fazer sempre impulsionamento para fortalecer a sua marca, se tornar uma marcenaria mais conhecida, as pessoas saberem que você existe, que você está na cidade ali, porque muita gente não te conhece, então a gente tem que fazer sempre, tá? Sempre. Pode fazer. Não, eu acho que... Pergunta aí, ó. O Completa Móveis perguntou aí. Quando vocês fazem publicação, fazem vídeo feito por algum profissional, vocês mesmos fazem? Eu já fiz das duas formas, tá? Normalmente a gente faz muito vídeo, a gente mesmo. Baixa o CapCut, se você não tem. É um aplicativo que ajuda os modelos muito. do Instagram servem, né? Mas o CapCut ele já tem modelos prontos de vídeo. Então facilita muito. Você escolhe qual modelo que você quer e aí você ali vai editar. É bem automático assim. Então abaixa o CapCut que te ajuda muito você fazer esses vídeos. Mas a gente já pagou gente para fazer também. Mas a grande maioria a gente mesmo que faz. Tá? Inclusive o nosso Instagram é Adequa_Móveis, quem quiser entrar aí para ver o nosso trabalho, Adequa_Móveis. Mas é engraçado que a gente sempre falando nessa parte do comercial, sempre falando tanto de orçamentos quanto de investimentos, a gente sempre cai na mesma situação. A gente cai na situação de que você tem que conhecer os números da sua marcenaria, senão você não vai conseguir fazer nada disso. Você não vai conseguir fazer um orçamento direito, você não vai conseguir trabalhar melhor o seu orçamento com o seu cliente, você não sabe nem qual desconto você dá para o seu cliente, você não sabe qual é o seu lucro, você não sabe nada disso. Né? Uma das coisas que a gente escuta muito dos nossos alunos é isso. Hoje eu consigo negociar melhor com o meu cliente porque eu sei até que ponto eu posso ir.
né? Eu sei qual o desconto que eu posso dar, porque a partir dali eu sei que eu eu vou estar trabalhando por pouco ou já estou levando prejuízo, então para mim não vale a pena mais. E isso sempre cai, gente, em cima de números. Os números, marcenaria não é somente móveis, marcenaria também é números, são números que você precisa saber. Acho que até perguntaram ali antes, o lucro é a mesma coisa do meu salário? Não, não é. Não é. O lucro da marcenaria é da marcenaria. O seu salário é o seu prolabore, né? O salário do empreendedor é chamado prolabore. O lucro é exatamente o que sobra na marcenaria, inclusive depois de você pegar o seu prolabore. Né? Porque o seu prolabore, o seu salário é uma despesa. O seu salário é uma despesa na marcenaria. E você, inclusive, tem que levar isso em consideração quando você vai fazer seu orçamento, que você tem que já precificar levando em consideração o seu salário. Senão, como é que no final do mês você pega esse salário? Você não levou ele em consideração quando você precificou? Então, gente, os números são importantes. A gente bate muito nessa tecla, porque se você não tem os números, como é que você vai investir? Você não sabe se você tem dinheiro para investir, você não sabe planejar o seu investimento, você não sabe planejar o seu faturamento, você não sabe nem quanto você fatura hoje, você não sabe quanto você lucra hoje, quanto você vai precisar faturar ou lucrar para o investimento que você está planejando fazer. Então, os números te ajudam a planejar melhor os seus investimentos e também, a gente sempre acaba falando de orçamentos aqui também, né? Os números são importantes. Mas é isso, gente, marcenaria, cara, ou qualquer empresa, né? O crescimento, igual esqueci o nome do colega que falou no começo, o risco ele te leva para o próximo nível, né? Então, assim, quem tem marcenaria e quer trabalhar de forma artesanal, produzir em casa, tal, ou na sua marcenaria quer trabalhar sozinho, maravilha. Ah, Lídia, eu não quero crescer, quero trabalhar aqui, eu tenho um bom produto, tal, bacana. Quem quer crescer tem que correr riscos, né? Os riscos fazem parte demais os riscos, eles são necessários para o crescimento, tá? Só finalizando aqui, ó, hoje tenho números e custo fixo, só tenho uma dúvida sobre o investimento que estão fazendo na nova sede está sendo construída. Não sei se deve entrar nos custos. Completa, é o seguinte, o pessoal da Completa Móveis, esse investimento, talvez ele não deva ser considerado no seu orçamento de agora, né? Você está investindo, né? Mas talvez nos orçamentos de antes, você deveria ter planejado essa despesa, né? Então, para eu comprar uma máquina que vai me custar, sei lá, X mil reais daqui a 5 meses, eu tenho que captar esse dinheiro. Como é que eu capto isso? Eu não vou conseguir diminuir o meu salário, o salário da minha equipe, correto? Não vou conseguir. Eu não vou conseguir diminuir o custo do aluguel ou da conta de luz da marcenaria. Também não vou conseguir. De onde que vai sair o dinheiro para comprar essa máquina ou para fazer a nova sede da marcenaria? Vai sair do bolso do cliente. Tá legal? Quanto eu estou tendo de lucro todo mês? X mil reais. Vezes 5 meses, dá para fazer a obra? Dá para comprar a máquina? Não dá. Então tem que aumentar o meu lucro. Entrada, né? Então eu tenho que aumentar o meu lucro. Como que eu faço isso? Vendendo mais ou vendendo melhor. Né? Eu posso vender mais, mas eu preciso de mais mão de obra para entregar. Ou vender melhor, que é basicamente você aumentar o ticket médio do seu cliente. Executar a mesma cozinha, vendi uma cozinha de 10 mil, vendi uma cozinha de 30 mil. Ok? Então, ou seja, o trabalho assim, talvez um pouco maior na mais cara, mas com certeza talvez uma margem de lucro melhor, um faturamento melhor, um resultado financeiro melhor. Tá? Aqui, por exemplo, dando exemplo meu, a gente comprou uma máquina aí há alguns meses atrás, foi feito um planejamento financeiro para ela. Assim, o recurso necessário para comprar essa máquina foi diluído ao longo de meses nos orçamentos que nós estávamos fazendo. Para quê? Para que a gente fosse gerando caixa, gerando dinheiro no saldo da conta lá depois de tirar todas as despesas, para que eu conseguisse comprar essa máquina. Só que isso requer uma gestão financeira assim, muito a fio, assim, você tem que acompanhar direitinho, senão você não consegue fazer. Tá? E é isso que a gente tenta passar para os alunos e os colegas aqui que contatam a gente sobre isso. Tá? Porque sem conhecer os números, igual ela falou bastante aqui, é difícil, né? Então, qualquer hoje movimento que nós vamos fazer, a gente olha para dentro da marcenaria para ver se realmente tem caixa, tem condições de fazer ou não. Se não tem, tem que planejar. E muitas vezes começa-se a aplicar isso nos orçamentos para a gente gerar esse caixa. Lídia, mas esse orçamento fica mais caro. Tá bom, mas assim, fica mais caro, mas lembre-se, a gente não vai conseguir fechar nunca todos os orçamentos. Ok? Por exemplo, mês de agosto, a gente fez mais de 30 orçamentos. A gente fechou lá uma meia dúzia, mais ou menos.
mas é meia dúzia que garante o fluxo de 1 mês e meio para frente, entendeu? Então, ou seja, particularmente, se alguém me perguntava se queria fechar os 30, eu não queria, porque eu não vou dar conta, ué. Eu não dou conta de executar os 30, né? Eu vou queimar minha marca, vou me prejudicar, vou sofrer, vou ter aborrecimento, sabe? Então é isso. Aí só para complementar, o pessoal da Completa Móveis, o nosso curso ele é voltado para gestão financeira para marcenarias. Então lá você aprende a definir o seu Prolabore, tem uma planilha para você fazer isso, a aprender a precificar sem ser multiplicar por 2, por 3, com base realmente nos custos. Aprende a fazer fluxo de caixa, tem um módulo de atendimento ao cliente, tem um módulo de como criar sua marca digital, como criar metas para marcenaria. São mais de 50 videoaulas sintetizadas nesse curso. De onde que veio esse curso? Veio dos meus 20 anos de gestão de empresas. Então eu trabalhei 15 anos numa multinacional, mais 5 anos numa outra empresa, até que eu decidi abandonar isso e empreender na marcenaria, que era um negócio que eu gostava, tá bom? Então, só para encerrar aqui, quero agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Marcenaria é riscos, mas, cara, não, sem se arriscar, você não dá o próximo passo, não cresce, não sobe para o próximo nível, tá bom? Então, obrigado pela companhia. Próxima live aí, provavelmente na sexta-feira. Agradeço a todos aí e até sexta que vem, gente. Um abraço. Obrigado, tá? Valeu, Completa Móveis. Um abraço. Valeu, gente. Felipe, Maicon.